A Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, obteve do Instituto Nacional de Propriedade Industrial a concessão de sua sexta patente. A bonfinense Nayane elaborou a criação de um plástico filme biodegradável, à base de extrato de uva e moringa. Ela explica todos os processos para conseguir o êxito e o objetivo principal. Bom, né, o trabalho é fruto do meu doutorado, né? Então foram aí 4 anos, né? 4 anos que eu digo para ter o surgimento da ideia e ter a formulação ali que é a obtenção desse plástico, né? O plástico biodegradável, que ele tem como base uma formulação básica e base que eu fiz a adição de alguns extratos, né? E a combinação entre eles, esse extrato tanto da moringa, né? Quanto também ali de resíduos que são obtidos ali da indústria vitivinicultura, na região ali do Vale do São Francisco, né? Então o objetivo, né, e o intuito principal do trabalho é a questão da conservação de alimentos, né? Então, desde a graduação, né, eu sempre trabalhei com a questão de trabalhar com a conservação, de aumentar a vida de prateleira, principalmente na questão de vigilância sanitária, da inspeção ali de produtos de origem animal. E aí, no doutorado, o meu intuito, o meu objetivo era criar algo que eu pudesse ali aumentar a vida de prateleira, né? E aí, com isso, surgiu, né, essa ideia ali de juntar conversando ali com o meu orientador, né, o professor Mário. Então a gente entrou em comum acordo que usaria, né, um subproduto, dar uma destinação aos resíduos e também a moringa, que estava sendo muito utilizada. Na verdade, ela é muito utilizada na alimentação tanto animal quanto na alimentação humana. E aí pegar esses dois fatores e a gente tentar agregar. E aí obtendo o resultado da elaboração e da obtenção, né, desse plástico ali biodegradável, que além desse potencial biodegradável, também ele apresenta uma ação antimicrobiana e antioxidante, pelos próprios constituintes que está presente ali nesses extratos, que é o extrato obtido tanto da moringa, a partir das folhas, e dos resíduos de uva. Então a gente fez uma triagem, né, para identificar todos esses constituintes, e aí a gente conseguiu, né, obter ali um resultado bom, então a gente foi lá e incorporou. E aí essa formulação ela foi feita a partir ali, né, de um conhecimento básico, de uma formulação, e aí a gente foi fazendo essas adições para, enfim, conseguir chegar a essa estrutura física, né, que é a do plástico. Ela ressalta que o papel filme biodegradável também pode abranger outros componentes, além da carne, e já prevê a comercialização do produto. Sim. Só usei, por exemplo, em carne bovina, mas poderia sim ser utilizado em qualquer tipo de produto carne, tá? Nayane também fala e explica todo o processo para a criação do papel filme biodegradável e dos desafios enfrentados. Tudo parte, né, da obtenção, por exemplo, do que a gente chama de extrato. Extrato é uma solução que a gente obtém a partir das folhas e do resíduo, né? Então, no caso, a gente pega esse material, a gente submete ele a um processo de secagem, né? E aí essa secagem, após um determinado período, a gente obtém ali um pó, né? E aí, ou seja, que é o que a gente chama de material seco. Aí, após a obtenção desse material seco, a gente faz um processo de extração de componentes, né? Os componentes químicos. E aí essa extração ela é a partir do uso de alguns tipos de solventes, né? E aí eu tentei utilizar alguns solventes que eu posso estar utilizando e que não ofereça risco, por exemplo, ao consumidor, porque como vai ter contato com alimentos, então eu selecionei solventes que são seguros, tá? Então, depois que eu tenho a obtenção desse extrato, né, eu fiz uma análise, né, fitoquímica, fiz uma análise antimicrobiana e fiz análise antioxidante. E aí, a partir desses resultados, eu fiz uma formulação base, né? Então, essa formulação base, eu fiz a obtenção ali daquela estrutura física e resistente, e aí eu fui adicionando esses extratos que eu obtive em proporções que tiveram ali uma variação, né, inicial até uma variação máxima que eu conseguisse obter ali essa estrutura física. E aí depois que eu obtive essa estrutura física, eu fui testando em termos de resistência, né, em termos de transparência, e também fiz outros procedimentos para auxiliar nessa dispersão desses constituintes, né? Então, eu apliquei, por exemplo, algumas técnicas ali de microencapsulamento, e aí eu fui lá e incorporei na minha formulação base. E aí, nessa formulação base, né, eu consegui obter níveis de proporções diferentes. E aí eu fui testando quais dessas proporções apresentavam resistência. E aí, desses resistentes, eu fui lá, fiz a embalagem, fiz uns saquinhos, né? E aí eu coloquei a carne dentro. E aí depois eu coloquei em temperatura de geladeira, para avaliar
com ao longo do tempo qual era o perfil antimicrobiano. Antimicrobiano não, qual o perfil microbiano, ou seja, fazer uma contagem de quantos patógenos, né, nesse caso bactérias, poderiam estar ali presentes, né? E se esse contato com o meu plástico, ele favorecia a diminuição, por exemplo, ali dessa contagem, né? E aí foi quando eu fechei, né, ali o meu processo, que aí ele me parte inicialmente da obtenção do trabalho todo com esse material obtido, para depois, né, a gente conseguir fazer esses testes e conseguir ali selecionando aqueles que têm os melhores resultados. Nayane fala do sentimento dos 4 anos de trabalho e de ter dado certo. Quem é Nayane? Bom, Nayane é nascida, né, bonfinense, tá? Então, eu saí de Bonfim aos meus 17 anos, quando eu fui fazer, né, faculdade em Petrolina, na Univas. Então, fui fazer o curso de medicina veterinária, né? Então, o curso tem uma duração ali de média de 5 anos. E aí foi na graduação que eu comecei a ter esse gosto pela parte de alimentos, né? Então, foi uma área que eu não achava que era uma área de atuação do médico veterinário. E aí, ou seja, foi uma área que me encantou e eu disse, pronto, é isso aqui que eu quero montar a minha carreira. E aí o mestrado e o doutorado seguiram a mesma linha, porque era alimentos, a área que eu, né, precisava estar, né, e gostava também de estar.